Olha, que chique! Ai, vou começar. Pode começar, Thaís, se apresente. Você que é host, você não quer falar, não? Estamos aqui com o episódio piloto, 3 da madruga. Meu nome é Ana Luísa e aqui do outro lado temos a Thaíris. E aí? Nosso tema agora, acredite ou não, é um podcast sobre podcast. Metalinguagem. Nossa, parece muito trabalho de escola. Tá. Bora sobre podcast. Pega a visão. Temos 10 mil podcasts no Brasil. Digamos, quantos podcasts fazem sobre filosofia? Vamos chegar a 5 mil, né? Eu acho que bem menos, na verdade. Não, vai, bora, bem pro alto mesmo. Assim, é uma matemática assim, nem um pouquinho precisa. 3 mil. 3 mil, então. 3 mil desses podcasts são sobre filosofia. A gente tá metida nesse nicho que já é muito grande. A gente é 1 em 3 mil. Na verdade, a gente nem fala de filosofia, né? A gente já tá mais pra shit talk. Exatamente. Sua analogia, vai. Então, essa é a minha analogia. A gente é 1 entre 3 mil, entre 10 mil. Então, como é que a gente quer fazer sucesso nessa porra aqui? Muito bom. Começamos com positividade, né, galera? Muito bom. Mas o negócio de podcast é porque, tipo assim, diferente tipo de vídeo que, tipo, geralmente tem um... Por exemplo, você vê um vídeo, aí você vê um vídeo parecido. Podcast é tipo, eu vou ouvir aqui, aí depois sobre filosofia, depois eu vou ouvir sobre esportes, depois me deu vontade de ouvir filme. É tipo, sei lá, você tá assistindo sozinho, você tá carente, você bota um podcast e fica ouvindo, entendeu? Mas, tipo, agora bora falar, tipo, sobre esse negócio de opinião da pessoa. Tipo, os podcasts são famosos agora, são youtubers que veio pro podcast, porque, sei lá, cansou do atual formato do YouTube e tudo mais, cansou e bora pro podcast. Então, só pra querer saber sobre a opinião das pessoas. Aí, os youtubers vêm pra cá e esses podcasts ficam mais famosos, com mais visibilidade, porque tais pessoas estão Já aqui, tem um público. então, tipo, a pessoa já tem um público e esse público quer saber a opinião dela sobre tal coisa, tá ligado? Tipo, quase meia-noite, por si só, que era do Psycho, do Ícaro, do 61 e do Tauan. Inclusive, o Tauan e o Ícaro ficaram famosos por causa do porra desse podcast. Então, muito legal isso, viu? Cada, tipo, por exemplo, você é um youtuber, né? E aí no seu canal você fala sobre alguma coisa. E aí você vai pro podcast, tipo, você fica, parece que fica muito mais perto, sabe? Porque é literalmente você só falando, sabe? Com o público, assim. Tipo, no cru, sabe? É porque meio que tem, tipo, uma liberdade ou não, porque, tipo, você não tem... Você pode ou não seguir um formato, porque no fim das contas é só áudio. Você pode, tipo, tá gravando áudio pelado, tá ligado? Você não pode estar... Sim, exatamente. Eu posso dar o quê? Batendo um rangão aqui, assim, ninguém vai perceber. Porque eu consigo falar comendo, eu sou muito foda. Essa imagem não ficou muito boa na minha imaginação. Eu quero desenho sobre isso. Eu sei que nosso público de 3 pessoas irão desenhar. Sim, com certeza. Fanart. Nosso público de... Fanart, já com o nosso público de 3 pessoas. Sim, exatamente. Quem são as 3 pessoas? Eu, você e minha mãe, pronto. Não, agora a gente saiu do tema. Então, quais são os podcasts que destacam na sua opinião, assim? Quando eu entro no Spotify, né, geralmente eu escuto música. Mas, quando eu quero adquirir conhecimento, tem 3 principais que eu escuto. Que um é de uns assuntos, tipo, geral, assim. Aí um é de criatividade e o outro é de jogo. É literalmente, os 3, assim, ao mesmo tempo que eu escuto. Que é o primeiro, que é... É isso que destaca pra você. Exatamente. O primeiro é... Não, o nome, né, agora. Porque tem que dar aquela ajudinha. O primeiro é Vênus em Leão, que, tipo, eu descobri no Instagram. Que, tipo, foi muito aleatório, só apareceu assim. E eu achei muito bonito, tipo, a montagem. Sabe? Eu falei, nossa, que bonito. Aí eu fui ver um podcast. Aí eu fui ouvir, e aí eu amei. E aí eu vi todos os episódios, né? Aí o outro, que é Universo Criativo, né? Que é do Femingos. Que eu já acompanho o canal, então ela já era no YouTube e ela migrou pro podcast. Mas é muito bom também.
E o por último, que é o Mass Effect falando, que é de jogo. Então, tipo, ela joga os jogos e faz a própria interpretação dela, né? E você vê que não tem ligação nenhuma, tipo, um com o outro, sabe? Mas, tipo, não sei, é só os temas que eu gosto mesmo. Tipo, vários temas diferentes, só que no final das contas é tudo a mesma coisa, porque é o mesmo formato. E, tipo, você pode pegar informações e coisa de qualquer jeito, porque, sei lá, pessoas que sabem falar tais coisas, falando sobre tais coisas. Sim, exatamente. Não, e, tipo, cada um tem uma temática diferente, mas, tipo, os três são muito bons, sabe? É sempre alguma viagem. Na verdade, Ventos em Leão, ela tem bastante história. Mas, tipo, os outros dois é, tipo, muita viagem pura, que é, tipo... Um você fala sobre criatividade, que já é uma coisa muito, tipo, complexa de debater. E o outro fala sobre o jogo, tipo, a história do jogo, o que tem por trás, e, tipo, todo esse lance, tipo, toda a análise do jogo, sabe? E você, Thaís? Com esses podcasts? Eu escuto e não escuto podcast, depende muito. Eu escuto um podcast sobre One Piece, que ele comenta cada capítulo que sai. E, tipo, é as pessoas que realmente é o povo da OPEX. Que esse daí é o Pauta Secreta, que é o sobre capítulos. Antigamente tinha um OPEX Cast, mas eles pararam com isso. E é tipo, é porque One Piece é um anime, tipo, muito grande. Realmente. E, tipo, com muita coisa. E tem coisa que a gente não lembra. E eles estão lá pra dar essa ajudinha, dar tipo uma wiki. Aí, tipo, saiu um capítulo novo e apareceu um personagem que ninguém lembrava. Aí eles vão lá e falam sobre esse personagem. Tudo bonitinho, assim. A gente não vai falar assim, a gente não esqueceu desse cara aqui. Imagina, jamais. E que no final das contas, tipo, é um personagem importante, sabe? É por isso que eu prefiro o Jojo, porque o cara esquece que ele falou há um episódio atrás e ele já inventa uma nova regra. É por isso que eu gosto de Jojo. Porque a memória dele é tão ruim quanto a minha. Jojo é muito legal que os designs mudam igual as histórias dos Não, personagens, os poderes tá mudam ligado? também, muda tudo. Ele vai decidindo ao longo da história assim o que convém, mas é bom do mesmo jeito. Tá bom, vai. Mas, tipo, continuando assim. Tá, o meu primeiro é o Pauta Secreta do povo da OPEX. O OPEX é Unipix X. Por falar nisso, quem é fã de One Piece, por favor, entre nesse site, que ele é muito bonitinho, muito bem feito, tem tudo separadinho em categoria. E é tipo um anime muito grande, que tem 14 filmes, sei lá quantos ovos, tem tipo coisa pra caralho, então tipo é bom pra você ver. O meu segundo é o Valdir, é um podcast chamado Valdir. Legal, eu gostei do nome. É o Valdir, que é um podcast de um youtuber chamado André Young. Ele e os amigos dele. E eles gravam sobre coisas aleatórias, tipo, sei lá, como morar sozinho ou como trabalhar sem trabalhar. Mas o YouTube em si, os vídeos do André Young é muito legal. Ele faz uns vídeos de biologia solto no meio de gameplay, de criação de jogo. É tipo umas coisas bem aleatórias mesmo. É bem isso que a gente tá fazendo aqui, né? É, bem por aí. A gente começou falando sobre podcast, eu fiz uma dissertação sobre One Piece, mas bora lá. Então, e o terceiro era o Quase Meia-Noite, o falecido Quase Meia-Noite. Inclusive, 1 minuto de silêncio que não vai ocorrer. E o que eu não posso, o que eu tô acompanhando agora, que eu posso e não posso considerar como um podcast, é o RPG do Selbit. Porque basicamente ele é só áudio, é um RPG de mesa. Mas, tipo, é e não é, porque ele é um vídeo e uma live. Não, mas não pode ser considerado podcast. Mas no fim das contas é só áudio, mas tudo não bem. Pode ser considerado podcast. Bom. Não pode. Então, tipo, por que a gente tá fazendo isso mesmo, assim? Só pra me responder aqui. Por quê? A gente viu Midnight Gospel. É literalmente só isso. A gente viu Midnight Gospel, a gente ficou noiando umas 2 horas sobre tudo, sobre o podcast, sobre animação, sobre tudo. Que horas tudo. Da manhã? Quando foi que isso aconteceu? Então, você não deixou eu chegar lá, você tem que deixar eu chegar lá, calma. Aí, a linda, né, Thaís, eu vou virar youtuber. Falei, vai lá, vai. Isso era 2 horas da manhã ou 3 horas da manhã? Era 3 da manhã. Não, acho que do virar youtuber foi 2 horas da manhã, eu lembro disso. Tá bom, então foram 2 horas da manhã. Aí, a gente ficou discutindo e ela não tem computador. Então a gente falou, youtuber não dá pra fazer streamer, não dá pra fazer nada, né? Não tem como ela, né, fazer nada. Aí eu virei, aí eu lembrei. Por motivo de quarentena, não tinha nada pra fazer. Exatamente. E aí eu lembrei, eu falei, nossa, Midnight Gospel, né? É um podcast animado, né? A gente não precisa fazer animação, a gente sabe o que a gente pode fazer? Um podcast.
E aí, exatamente, aí aqui estamos agora. A gente Exatamente resolveu fazendo fazer. isso. Eu queria, só falei bem assim, eu falei, vou virar youtuber. Aí depois eu cansei, eu falei, não, eu só quero virar uma figura pública. Olha assim, o ego nem um pouquinho inflado. Aí ela deu a ideia do podcast, aí eu fiquei cortando a ideia, porque eu tava com muita preguiça. Porque eu já tinha desistido. Só que aí ela começou a dar a ideia e nesse caso, nesse dia, eu virei 2 noites seguidas pra resolver as coisas pra esse podcast. Eu e ela, a gente tá 2 noites seguidas, assim, com a cabeça cheia. A gente pegou o quê? 4 dias pra descansar. Não, e eu super animada, né? Não, você super animada, eu cheia de estresse, deu tudo certo. Sim, exatamente. Ela, não precisa não. Vamos. Misturou a fome com a vontade de comer, pô, deu perfeito. Exatamente. E aí aqui estamos hoje. Não, e aí além disso eu pensei, cara, é porque eu e ela, a gente, tipo, viaja muito. A gente pega qualquer tema, a gente fala no papel. O papel é feito da madeira, que tem celulose, que vai da árvore. E a gente vai falando, tipo, de umas coisas assim. Eu falei, seria muito legal se a gente gravasse. Teve um dia que ela só chegou pra mim e... Qual é a diferença entre amor normal, amor... Peraí, como é que é a diferença entre paixão e amor romântico? Isso. Aleatoriamente. Não, era tipo... E aí teve outro dia também, deixa eu tentar lembrar. Era como saber se você está apaixonado pela pessoa ou pelo fato de você estar apaixonado. E isso era o quê? Meio-dia. Eu falei, por quê? Não sei. Nesse papo eu só desisti e falei, bora fazer uma chamada. Aí nessa chamada eu percebi, nossa, dá pra fazer um podcast nisso. Porque nessa chamada a gente passou 40 minutos discutindo isso enquanto tava fazendo um bolo, eu acho, chocolate. Não, mas veja pelo lado bom, é o piloto. O piloto de sempre é mais curtinho do que os outros. Eu aprendi com Causa Meia-Noite. Isso, o piloto deles é muito bom, inclusive. É todo cheio. É todo poluído. Mas é um poluído bom, tá ligado? É uma cópia do Jovem Cast, tá ligado? É um Nerdcast, lembrei, pô. Você quer discutir mais alguma coisa? É sobre até que ponto a gente tem liberdade ou não pra fazer um podcast. A gente queria fazer um podcast porque é mais livre e um pouco mais fácil do que parece. Mas, tipo, até onde a gente tem liberdade pra fazer isso? Porque se a gente for falar sobre uma coisa aleatória, a gente pode falar sobre essa coisa aleatória, mas se a gente colocar uma polêmica aí, a gente é tirado do Twitter, tá ligado? Ou, tipo, sei lá... A liberdade, tipo, é visão, tipo, de coisa pública mesmo. Tipo, a gente tem que falar sobre o que as pessoas se interessam, por mais que seja ou não tudo errado, tá ligado? Tipo assim, por exemplo, a gente começou agora, né? Então, e a gente não tá, tipo, a gente, tipo, sei lá, a gente não tem uma equipe de marketing pra, tipo, olhar o que as pessoas estão ouvindo. Então a gente só tá literalmente, tipo, falando das coisas que a gente gosta, sabe? E, tipo, por exemplo, tem muito... Eu vou dar um exemplo de YouTube, né? Porque podcast eu não tenho tanto conhecimento assim. Mas, tipo, no YouTube... A pessoa, ela, por exemplo, faz o canal dela porque ela quer, sei lá, falar de alguma coisa, um assunto específico. Só que, tipo, ela vê que, tipo, o crescimento não tá dando certo, sabe? Tipo, tá crescendo muito pouco. E aí ela só, tipo, sei lá, começa a fazer, tipo, como é que é? Reagindo a tal coisa, entendeu? Porque, tipo, é o que dá view, entendeu? Tipo, mesmo que a pessoa, tipo, ela queira falar sobre o que ela quer, tipo... Ela também quer público, né? Ela quer crescer. Então ela, tipo, vai no que tá mais em alta, entendeu? É tipo o povo agora, tipo, falando sobre a Bel pra meninos e andando nas costas da hashtag só pra ficar mais famoso, nem porque vai agregar ou não na situação da menina. Mas no caso dos vídeos ensaios, eu tipo, já vi vários canais que eram muito pequenininhos e deram um boom só porque começou a falar de Rick e Morty, tá então, ligado? Ou coisas tipo assim, que tá na moda, entendeu? Que tipo, sabe que dá view, entendeu? Vamos falar sobre história agora. Você sabia que o termo podcast foi atribuída ao jornal britânico The Guardian em 12 de fevereiro de 2004? Ou seja, podcast, que é um negócio que tá ficando famoso agora, existe há mais ou menos 16 anos. Então, bora colocar um lo-fi de por trás, só pra ver se pelo menos a gente vai ter view por colocar a hashtag lo-fi. Eu acho que isso que vai ficar interessante, querendo ou não, porque do nada o papo ficou interessante. Veio, por isso que eu não queria fazer pauta. Ficou interessante quando a gente saiu da pauta.
Sim, mas querendo ou não, a pauta tem que dar um pra gente, porque do jeito que a gente é, minha filha, a gente começa falando de um assunto e vai terminar lá pro outro lado. Mas de acordo com a pauta, a gente já deveria acabar. E deixa eu te falar, o conceito podcast é atribuído ao ex-VJ da MTV, Adam Curry, que criou o primeiro agregador de podcast usando o Apple's Script. Você sabia disso? Não. Foi ele que começou... Não foi ele que começou o podcast, mas foi ele que deu, assim, a receita pra todo mundo fazer. Então, a receita que a gente tá usando agora foi criada por Adam Curry em 2004. Parabéns, ele merece uma salva de palmas. E? Ele merece. Então, esse é o nosso primeiro episódio do primeiro podcast. Temos um famoso piloto que talvez vai ser jogado no lixo ou a gente vai realmente utilizar ele. Depende. A gente não sabe ainda. Se vocês estão ouvindo isso, a gente não jogou no lixo. Olha que legal. E a gente vai tentar fazer uma ilustração para cada episódio. Adeus, e se vocês, sei lá, os 3 pessoas que nos ouvem comentem sobre as coisas, a gente vai postar nos nossos Instagrams pessoais. Oi, mãe. Então é isso, bye bye!